Educação à distância, mudando realidades. Olá, eu sou a professora Natasha Alexandrini e eu estou aqui no campus Porto Velho, Zona Norte. Atrás de mim tem uma parede branca escrito EAD Mudando Realidades. Eu sou uma mulher alta, uso óculos, estou com um colete preto, uma blusa branca e uma calça preta. E nós já começamos a disciplina Direito do Trabalho e hoje nós vamos dar continuidade ao nosso assunto, né? Então, agora a gente vai partir para o desenvolvimento de questões que têm relação com o direito do trabalho e vocês vão avançar um pouco mais no assunto, tá bom? Então vejam, gente. Então agora a gente já vai começar com o conceito do contrato individual de trabalho, que é o contrato de emprego. E vocês vão achar esse assunto lá no 442 da CLT, que diz que o contrato de trabalho é o acordo tácito. Olha aí, pode ser tácito ou expresso, né, correspondente à relação de emprego. Então, quais são as características do contrato de trabalho? Então, ele é um contrato bilateral, porque ele vai estabelecer direitos e deveres entre as partes, consensual, ele tem que ser oneroso. Também temos essa característica, a equipolência, né, que é isso? É como eu já mencionei na aula anterior, porque existe uma desigualdade natural entre as partes do contrato e é um contrato comutativo, tá? Em relação aos prazos, vocês vão perceber que a maioria das vezes o contrato de trabalho ele não tem prazo, né? O prazo dele é indeterminado. Essa é a regra. Porque a regra ela se baseia no princípio da continuidade da relação de emprego. Mas existem também contratos do tipo de prazo determinado. Eles são excepcionais e essa excepcionalidade indicam que eles devem ser sempre expressos, tá bom? Mesmo que não seja escrita, a pessoa tem que expressamente saber que o contrato de trabalho dela é por prazo determinado. Então, o empregado, ele precisa ter ciência do prazo do contrato, tá bom? E aí, agora estudando mais detidamente, quando o contrato de trabalho é por prazo determinado, a previsão é no artigo 443, parágrafo 1º da CLT. Então, nestes casos, gente, tem um termo que foi pré-fixado, tá? Ou da execução dos serviços especificado ou da realização de certo acontecimento previsível. Então, são aqueles contratos, por exemplo, quando o serviço é transitório ou a natureza justifique a pré-determinação de um prazo, né, que são aquelas contratações natalinas ou de Dia das Crianças, para atividades empresariais transitórias. E também a gente tem aqui a figura do contrato de experiência, tá? Então, contrato por prazo determinado, tá lá na CLT, e aí a gente tem aqui essas hipóteses, tá? Qual que é a regra geral do prazo determinado? 2 anos, admitida uma única prorrogação. Mas tem contrato por tempo determinado que vai ter outros tipos de duração, tá? Por exemplo, este contrato temporário de trabalho, ele não está na CLT, ele está previsto na Lei 6019 de 74. E aqui a gente tem o prazo de 180 dias em relação ao mesmo tomador, prorrogável por até 90 dias, tá? Além disso, o contrato de experiência, o prazo é 90 dias. O contrato de atleta profissional, prazo é de 5 anos. O contrato do substituto do aposentado por invalidez é até chegar ao termo do contrato, tá bom? E, além disso, né, além de termos contrato de trabalho por prazo determinado, aqui eu vou colocar que também tem contratos de trabalho que tem que ser sempre escritos, que é justamente o contrato temporário de trabalho previsto na Lei 6019 de 74, além de outros, olha aí, ó, o contrato da política de criação de novo emprego, o contrato do atleta profissional, o contrato do artista profissional. Nestes casos tem a previsão legal que eles têm que ser sempre por escritos, tá bom?
Voltando aqui para o prazo determinado, de acordo com a CLT, né, do contrato de trabalho por prazo determinado regido pela CLT, cabe uma prorrogação? Sim, pode ser uma vez prorrogado. Ah, professora, mas e se ele for prorrogado diversas vezes? O que vai acontecer? Ele passa a ser um contrato de trabalho por prazo indeterminado, tá? Tá bom. Mas como que acaba esse contrato por prazo determinado? O que a pessoa ganha quando esse contrato chega lá no seu termo, né? No caso de uma extinção normal, gente, do contrato de trabalho por prazo determinado, aí nesse caso, no final, a pessoa vai lá receber o saldo do salário do que ela trabalhou, óbvio. Ela vai receber também férias proporcionais, 1/3 de férias proporcionais, 13º salário proporcional, e também haverá a liberação do FGTS relativo àquele período, tá bom? Tá, mas pode acontecer uma extinção anormal do contrato de trabalho por prazo determinado? Pode acontecer. Então tinha um prazo X e acabou antes de X, de modo anormal, né? Aí, gente, vai depender, a consequência jurídica vai depender se existe ou não uma cláusula que assegure o direito recíproco de decisão antecipada, porque pode ter lá essa cláusula que permite reciprocamente a rescisão antecipada do contrato de trabalho por prazo determinado. Se houver essa cláusula, a gente vai aplicar os princípios que regem a rescisão dos contratos por prazo indeterminado, tá? Então, nesse sentido, o que vai ganhar a pessoa na rescisão? Vai ganhar aviso prévio, vai ter direito a aviso prévio, vai receber o saldo de salário, férias proporcionais e 1/3 de férias proporcionais, bem como 13º salário proporcional e a liberação do FGTS relativo àquele período e pagamento da multa de 40%, tá bom? Agora, se não houver essa cláusula, tá? Aí a gente vai aplicar o 479, que vai falar que nos contratos que tem um termo estipulado, o empregador que sem justa causa despede o empregado será obrigado a pagar-lhe a título de indenização, olha aqui que importante, gente, e por metade a remuneração a que teria direito até o termo do contrato, tá? Então, se não tiver aquela cláusula, né, de rescisão recíproca, ele vai pagar por metade a remuneração que teria direito até o termo do contrato. Então, tem que fazer essa conta, né? Mas é uma penalidade para o empregador, tá bom? Então, a gente já viu, né, que o contrato de trabalho, em regra, ele é por prazo indeterminado, então a pessoa trabalha, vai trabalhando lá, não tem um prazo previamente estipulado, mas em algumas hipóteses legais, o contrato de trabalho, né, ele pode sim ter um prazo determinado. E aí a extinção dele pode ser porque chegou nesse prazo ou não, né? Se for então uma extinção antecipada, a gente vai ver, a gente acabou de ver quais são as consequências jurídicas, né, deste caso. Agora, gente, outro assunto muito importante que eu quero trazer para vocês é em relação à estabilidade, que é uma proteção ao empregado. Vamos ver essas hipóteses de estabilidade? Vejam no slide. Olha aí. A estabilidade, então, é um benefício para proteger quem? O empregado. Então, a gestante... Isso aqui não tem nada a ver com licença maternidade, tá, gente? A mulher descobre que está gestante, né? Então, ela vai ganhar uma estabilidade que tem o fundamento no ADCT, tá? Que são os atos das disposições constitucionais transitórias. Então, a estabilidade da gestante está lá no artigo 10.2b do ADCT, que vai dizer o seguinte, olha, desde a confirmação da gravidez até 5 meses depois do parto, essa gestante vai ter estabilidade. Para evitar que o que aconteça, gente? Para evitar da mulher que ganhou o neném volte para o trabalho dela e seja demitida, né? Então, sabendo disso, a CF falou, não, ela vai ter ali a estabilidade, desde que soube que ela estava grávida, da confirmação da gravidez, até 5 meses após o parto. Isso não tem nada a ver com licença maternidade, é outra garantia, tá? Quem mais tem garantias como essa? Também tem o dirigente sindical, tá bom?
Isso aí tá no artigo 8º da CF. E aí vai ser de 1 ano, tá bom? Após o término do mandato dele, e começa com o registro da candidatura. E o interessante, gente, é que tanto é assegurado ao dirigente titular quanto ao suplente, tá? Também os membros da CIPA, né, lógico, os representantes dos trabalhadores, igualmente vão ter essa estabilidade desde o registro da candidatura até 1 ano após o término do mandato, tá bom? Titular e suplente. Olha aí, isso aqui é importante demais. O acidentado do trabalho. Artigo 118 da Lei 8213. Quem sofreu acidente de trabalho, tá? Vai ter estabilidade por 12 meses após a cessação do auxílio doença acidentário, independentemente do recebimento do auxílio acidente, tá? E também o diretor de sociedade cooperativa também vai ter 1 ano desde o registro da candidatura, tá bom? Olha aí. Quem mais? O membro de comissão de conciliação prévia, né, no que se refere ao representante dos trabalhadores, idem, né? Então, desde o registro até 1 ano após o término do mandato, titular e suplente. O representante dos empregados, percebam que é sempre o representante dos empregados, tá? Do Conselho Curador da FGTS. Então, vai ter da nomeação até o término do mandato. O representante dos trabalhadores no Conselho Previdenciário, da nomeação até 1 ano após o término do mandato. E o membro da comissão de representantes dos empregados, desde o registro da candidatura até 1 ano após o término do mandato, tá bom? Olha aí, gente, essa situação de estabilidade é uma situação de garantia ao trabalhador, né? Então, por exemplo, para a mulher mulher gestante não ficar à mercê, né, num período tão delicado dessas situações. E também do dirigente sindical, desses representantes dos trabalhadores. Então, tem aí a figura da estabilidade. Mas aí, o que surgiu? O que surgiu na prática? Uma discussão muito interessante, né, e muito relevante a respeito se aplica ou não a estabilidade nos contratos de trabalho por prazo determinado, né? Porque quando a pessoa tá num contrato de trabalho, né, está ciente que o contrato dela de trabalho é por prazo determinado, faz sentido ou não aplicar a estabilidade? O que vocês acham, tá? O que eu posso dizer? O TST já decidiu esse assunto e a gente vai ver aqui, olha só, o que aconteceu, né? Então, a questão é estabilidade no contrato por prazo determinado. A doutrina é pacífica em relação a esse ponto? Não. Mas o que diz a doutrina majoritária? Ou seja, a maior parte do entendimento é que não tem estabilidade no contrato por prazo determinado justamente porque a estabilidade é incompatível com a própria precariedade do contrato por prazo determinado. Mas olha aí, gente. Veio o TST, que é o Superior Tribunal do Trabalho, Tribunal Superior do Trabalho, melhor dizendo, e entendeu o seguinte. Olha só, proteção à gestante, ó. A gestante possui estabilidade provisória, mesmo na hipótese de admissão mediante contrato por prazo determinado. Isso é muito importante, tá? Muito importante. Então, isso está numa súmula 244, que vai tratar da estabilidade provisória da gestante, tá? Bom, o que diz essa súmula? Primeiro, ela diz que o desconhecimento do estado gravídico pelo empregador não afasta o direito ao pagamento da indenização decorrente da estabilidade, tá? Então, ele saber, não saber, é indiferente. Tem que ter estabilidade. Não deu estabilidade, vai pagar a indenização, tá bom? E a garantia de emprego à gestante só autoriza a reintegração se essa se der durante o período da estabilidade. Do contrário, a garantia restringe-se aos salários e demais direitos correspondentes ao período de estabilidade. É o que eu acabei de dizer. E a empregada gestante, olha aí o pulo do gato, tem direito à estabilidade provisória prevista no artigo 10, inciso 2º, a linha B, dos atos das disposições constitucionais transitórias, mesmo na hipótese de admissão mediante contrato por tempo determinado.
Atenção! Estabilidade da gestante no caso de contrato por tempo determinado. É súmula 244 do TST, pessoal. Olha aí. E se o empregado sofreu acidente de trabalho, né? Empregado que sofreu acidente de trabalho possui estabilidade provisória, mesmo na hipótese de admissão de contrato por tempo determinado. Olha aí. Olha aí. Igualmente, ó, estabilidade provisória no caso de acidente de trabalho. É constitucional o artigo 118 da Lei 8.213 de 91, que assegura o direito à estabilidade provisória por período de 12 meses após a cessação do auxílio-doença ao empregado acidental. Exemplo OJ número 105 da SBDI 1, inserida nessa data. São pressupostos para a concessão da estabilidade o afastamento superior a 15 dias e consequente percepção do auxílio-doença acidentário, salvo se constatada após a despedida, doença profissional que guarde relação com a causalidade e com a execução. Isso é outro caso, gente. Olha só, olha só, olha só, olha só, olha só. O empregado submetido a contrato de trabalho por tempo determinado, olha a decisão, goza da garantia provisória de emprego decorrente do acidente de trabalho. Então, aqui, idem, contrato de trabalho por tempo determinado, houve acidente de trabalho, vai ter a garantia provisória de emprego, vai ter estabilidade, tá bom? É isso que decidiu o Tribunal Superior. E é assim que vai ser, tá bom? Acompanhe, gente, a jurisprudência, porque vocês vão perceber que pode acontecer da jurisprudência mudar, tá? Mas a gente traz aqui, sempre procura trazer tudo atual, né? O que está decidindo o TST hoje, mas pode acontecer de mudar. Então a gente sempre tem que estar, né? Uma forma de se atualizar é por meio da leitura mesmo dos entendimentos dos tribunais, seja do TST, seja do Supremo, seja também as OJs, a gente tem que acompanhar, tá bom? Vamos lá, gente. Agora a gente vai tratar desse importante assunto que é a jornada de trabalho. Então a gente tem, né, duração do trabalho, que é a jornada e o horário de trabalho, são coisas diferentes. Então a jornada é aquele tempo diário que o empregado está à disposição do empregador, ou prestando serviço ou aguardando ordem. E o horário de trabalho vai ser aquele registro cronológico do início e do fim da jornada, tá? Aqui, olha só. E o ponto? Como que isso acontece? Quando o estabelecimento tiver mais de 20 funcionários, vai ser obrigatória a anotação da hora de entrada e saída em registro manual, mecânico ou eletrônico de ponto, tá? Então, mais de 20 funcionários, é obrigatório o registro de ponto, seja ele manual, mecânico ou eletrônico. E também vai ser permitido o registro de ponto por exceção. Isso aqui é importante, tá, gente? Aqui, ó. Beleza, mas quem que tem que provar o ponto? Vem o TST com a súmula 338 e diz o seguinte: os cartões de ponto que demonstram horários de entrada e saída uniforme são inválidos como meio de prova, invertendo-se o ônus da prova relativo à hora extra, que passa a ser do empregador, prevalecendo a jornada da inicial se dele não se desincumprir. Gente, o que tá falando aqui? Você não pode, né, chegar e no ano inteiro, vamos supor que você faça horário comercial, de 8 ao meio-dia, de 14 às 18. E aí você não pode, a sua folha de ponto do ano inteiro tá uniforme, de 8 ao meio-dia, de 14 aos 18. Porque não vai ter um dia que você chegou 5 minutos depois, ou 5 minutos antes, ou saiu uns minutos depois, ou saiu uns minutos antes. Então, em regra, ela tem que ser fiel, tá? A folha de ponto, né? Sendo permitida, inclusive, a folha de ponto por exceção. Mas, se ali no processo do trabalho tivesse sido apresentada uma folha uniforme, uma folha de ponto dessa que eu falei, que o ano inteiro a pessoa foi de 8 ao meio-dia, né? De 14 às 18. De uniforme, isso é inválido, tá? E aí tem uma mudança no ônus da prova, e aí é o empregador que vai ter que comprovar que aquele empregado não fez hora extra. Ó, dá mais uma olhada aqui na súmula, ó. É isso que tá dizendo. Ó, se tiver entrada e saída uniforme, isso é inválido, tá?
E se for este o caso, vai inverter o ônus da prova relativo à hora extra. E aí quem tem que comprovar que não houve hora extra vai ser o empregador. E se ele não comprovar, vai valer o que tiver lá na inicial, tá bom? Isso é bem importante para nossa vida prática. Agora, gente, passada essa questão de remuneração e salário, passada essa questão de jornada de trabalho, que vocês vão ler com mais calma lá no roteiro, a gente vai tratar, para a gente finalizar aqui, sobre remuneração e salário. Aí sim, né? Vou até fazer um bonequinho feliz aqui. Porque o que vocês têm que saber é que remuneração é diferente de salário, porque a remuneração ela é mais ampla que o salário. A remuneração é o complexo de parcelas de natureza salarial acrescida das gorjetas e outros pagamentos indiretos realizados por terceiros e que não possui natureza salarial. Então, a remuneração ela é mais ampla que o salário, tá bom? Tá bom. Vamos ver, então, alguns pontos. O que são essas gorjetas, né? Aí eu trouxe até a súmula 354 do TST. As gorjetas, que são cobradas pelo empregador na nota de serviço, ou até mesmo aquelas que são espontâneas, né, quando o cliente vai dar a gorjeta, elas integram a remuneração. Olha aí. Integra a remuneração. E não serve de base de cálculo para as parcelas de aviso prévio, adicional noturno, hora extra e repouso semanal remunerado. Até coloquei um macete aqui, sabe? Elas integram a remuneração sim, mas elas não servem de base de cálculo para o ARA, que é hora extra, aviso prévio, repouso semanal remunerado e adicional noturno, beleza? Então, era isso que eu ia falar para vocês sobre as gorjetas, né? Então, elas não servem e, embora as gorjetas não sirvam de base de cálculo para as parcelas do ARA, que eu acabei de mencionar, elas integram sim as parcelas que se baseiam na remuneração, porque ela faz parte da remuneração, né? Que são FGTS, férias e 13º salário. É isso que vocês têm que saber em relação à gorjeta. Tá, mas o que é o salário em si? A gente já viu a remuneração, vamos ver o salário? O salário, até coloquei aí, o complexo salarial é o salário básico e todas as demais parcelas habitualmente pagas pelo empregador, formando o sobressalário, né? Então aqui a gente tem adicionais, prêmios, gratificações. E aí, gente, aqui a gente tem que saber que o salário pode ser em pecúnia. O que é pecúnia? Money, dinheiro. Ou in natura, que é o chamado salário utilidade, tá? O que é salário utilidade? Ele é esses bens que o empregador, né, oferece para o empregado e que são salário, tá? Então ele tem que ser habitual, gratuito e não pode ser nocivo. Eu não posso pagar o meu empregado com cigarro, bebida alcoólica, tá? Isso não é salário utilidade não, tá bom? A lei, e aí tem que observar que em alguns casos a lei exclui a natureza salarial, tá? Quais casos são esses, prof? Estão lá no parágrafo 2º do artigo 458 da CLT, que diz que não são considerados como salário as seguintes utilidades: vestuário, equipamentos, outros acessórios fornecidos aos empregados e utilizados para o serviço. Aqui tem aquela questão do para o trabalho ou pelo trabalho. Então, quando for para o serviço, não é considerado salário. Educação, tá? Em estabelecimentos de ensino próprio ou de terceiro, compreendendo os valores relativos à matrícula, mensalidade, anuidade, livros e materiais didáticos. Além disso, transporte destinado ao deslocamento para o trabalho, olha o para o trabalho aí. Assistência médica, hospitalar e odontológica, seguro de vida, previdência privada e o valor do Vale Cultura. Por quê, gente? O que aconteceu aí? Aqui, o legislador quer fomentar, né, que o empregador forneça esse tipo de benefício ao seu empregado. E por isso ele diz que não integra, né? Ele faz essas ressalvas que eu acabei de mencionar. E outra coisa, gente, que o legislador coloca é que se o salário utilidade for em habitação e alimentação, isso tem um limite, tá?
Ou seja, não pode exceder, respectivamente, a 25% e 20% do salário contratual, tá bom? Aí, aqui, gente, eu vou dizer que as parcelas salariais, elas têm que vir discriminadas, tá? Porque o legislador e a jurisprudência, eles vedam o chamado salário complessivo. Vamos dar uma olhadinha aqui na súmula 91 do TST, que vai falar sobre o salário complessivo. Ele fala que é nula a cláusula contratual que fixa determinada importância ou percentagem para atender o englobamento de vários direitos. Então, até coloquei um exemplo aqui, ó. Se o empregador pagar em um único título um salário de R$3.000 mensais para o funcionário, tá? Só que aí o empregador acha que ele está quitando várias parcelas trabalhistas, mas ele não discrimina os elementos. Aí, gente, ele está cometendo essa vedação, né? Ele está fazendo o salário complessivo que não pode, e aí, na realidade, ele está pagando apenas o salário básico, tá? Por causa da vedação do salário complessivo. Então, o que eu estou dizendo para vocês? As parcelas, elas têm que vir devidamente discriminadas, tá? Sob pena ali de ter um entendimento de que aquele salário, vamos supor, desse exemplo, R$3.000, o empregador tá achando que tá pagando diversas parcelas, mas não. Se ele não discriminar, é como se aquele fosse o salário básico, tá bom? Então tem que ter atenção nisso aí na prática, tá? Vamos seguir. Tá. Quais são as verbas, então, que compõem o salário sobre salário? Quais são as verbas? São as gratificações, por exemplo, o 10º, né? Os adicionais, quais são os adicionais? Hora extra, adicional noturno, adicional de insalubridade, periculosidade, as comissões, o prêmio. Essas são as verbas que compõem o salário. Gente, olha só, a gente acabou de ver, né, esses pontos sobre jornadas de trabalho e depois sobre remuneração e salário. Agora a gente vai para a próxima unidade, mas antes, como eu sempre falo, vocês têm que ler a indicação que está no roteiro de Direito 2, porque essa matéria tem diversas nuances que não dá tempo de eu colocar aqui tudo, mas vocês têm que procurar fazer essa leitura que é complementar para a aprendizagem de vocês, tá bom? Então, até a próxima unidade. Muito obrigada! Educação à distância, mudando realidades.